No ar, a voz da profecia, levando até você esta mensagem de inspiração e fé baseada no Santo Livro. Que as palavras proferidas e os cânticos entoados encham seu coração de alegria e paz. Ao microfone agora, Roberto Conrad Filho para apresentar sua palestra. Um dos grandes ensinos que Deus nos deu na Bíblia é o de que este mundo mau, cheio de sofrimento e dor, não vai durar para sempre. A promessa divina é a de que seus filhos fiéis serão recompensados não apenas com a vida eterna, mas receberão como recompensa um lar maravilhoso para nele morar. A Bíblia ensina que Deus é imutável e que nele não há sombra de mudança. Malaquias 3:6 e São Tiago 1:17. Seu plano para com a humanidade sempre foi o mesmo e, apesar de ter sido interrompido pelo pecado, será executado na consumação de todas as coisas. Em Isaías 45:18 lemos que Deus criou a terra para que fosse habitada, e sendo um Deus santo, criou seres santos para habitar essa terra. Em Apocalipse 4:11 lemos que todas as coisas foram criadas para o prazer de Deus. E, um dia, muito em breve, o eterno propósito de Deus se cumprirá, pois está escrito: o meu conselho permanecerá, ficará em pé, farei toda a minha vontade. Isaías 46:10. E mais, toda a terra se encherá da glória do Senhor. Números 14:21. A Bíblia afirma que é chegado o tempo da restauração de todas as coisas. Atos 3:21. Todo o plano da salvação, toda a obra de Cristo em prol da humanidade tem um alvo comum: a consumação do plano eterno, quando Deus executará seu propósito para esta terra e para os seus habitantes. No início, Deus concedeu aos nossos primeiros pais o seguinte: primeiro, vida. Deus soprou nas narinas o fôlego de vida. Gênesis 2:7. Em segundo lugar, Deus deu ao homem uma natureza elevada. Disse Deus: façamos o homem à nossa imagem. Gênesis 1:26. O sábio Salomão afirma: Deus fez o homem reto. Eclesiastes 7:29. Em terceiro lugar, Deus deu ao homem um belíssimo lar. O Senhor Deus plantou um jardim no Éden, e nele pôs o homem que havia formado. Gênesis 2:8. Em quarto lugar, Deus deu ao homem domínio.
e tenha domínio sobre toda a terra. Gênesis 1, 26. No plano original, enquanto o homem fosse fiel e obediente a Deus, ele teria vida, natureza elevada, um lar maravilhoso e o domínio. Mas ao desobedecer a Deus, o homem perdeu esses dons que Deus lhe dera. Perdeu, primeiro, a vida plena, pois o salário do pecado é a morte. Romanos 6, 23. Perdeu, segundo lugar, a sua inocência e retidão, tornando-se pecador e decaído. Toda a injustiça é pecado. Lemos em 1 São João 5,17. Adão pecou e tornou-se injusto. Romanos 5,12. Em terceiro lugar, perdeu o seu belo lar. O Senhor Deus, por isso, por causa do pecado, o expulsou do jardim do Éden. Gênesis 3, 23 e 24. Em quarto lugar, o homem perdeu o domínio e passou a ser dominado pelo enganador. São escravos da corrupção, diz a Bíblia, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. 2 São Pedro 2,19. Satanás usurpou o domínio dessa terra e era considerado o Deus deste mundo e o príncipe deste mundo. Em São Lucas 4, versos 5 a 7, Satanás reivindicava o direito de governar essa terra. Tendo Adão pecado, teve de enfrentar o mundo sob a condenação do pecado. Espinhos e cardos logo surgiram, e a sobrevivência foi condicionada ao suor do teu rosto. Sofrimento, dor, angústia e morte logo se seguiram, pois tendo recusado o domínio de Deus e aceito o domínio do inimigo de Deus, o homem tornou-se escravo do pecado e sujeito às suas consequências. Mas em seu amor Deus não nos abandonou. Ele enviou Jesus Cristo para buscar e salvar o que se havia perdido. E Cristo, por sua morte na cruz, resgatou das mãos do inimigo aquilo que fora perdido por causa do pecado. Ele comprou de volta tudo o que havia sido perdido e prometeu a restauração do plano original. Em primeiro lugar, Cristo prometeu o dom da vida. O dom de Deus é a vida eterna. Quem tem o Filho tem a vida. Romanos 6, 23 e 1 São João 5, 12. Em segundo lugar, Cristo restaura o caráter, devolvendo-nos retidão. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. 2 Coríntios 5, 17. Ao recebermos o Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador e ao imitá-lo, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem. 2 Coríntios 3, 18. Esta contemplação e imitação de Cristo chama-se santificação. Em terceiro lugar, Jesus promete conceder-nos um lar. Quando nos ensinou a orar, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu, certamente tinha em mente a restauração de todas as coisas, quando a terra, após purificada pelo fogo divino, será restaurada. Nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. 2 São Pedro 3, 13. Em quarto lugar, Jesus promete devolver-nos o domínio perdido. Quando Adão desobedeceu a Deus, perdeu o domínio para Satanás. Quando por meio de Jesus Cristo nós vencemos o pecado, recebemos o poder de Deus. A promessa de Cristo ao vencedor é esta: lhe darei que se assente comigo no meu trono. Apocalipse 3, 21. Sentar-se num trono e reinar implica em ter domínio. E na parábola dos talentos, o Salvador dá esta promessa aos fiéis: bem está, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. São Mateus 25, 21. Através do poder de Cristo, Deus promete que não haverá mais maldição. Apocalipse 22, 3. No Apocalipse, Deus promete: eis que faço novas todas as coisas. E em Isaías promete: eis que crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas. Apocalipse 21, verso 5 e Isaías 65, 17. Nas maravilhosas promessas de restauração feitas por Deus, o quadro descrito é este. Primeiro, a terra será bela e produtiva, todo o mal será eliminado dela. São João viu um novo céu e uma nova terra, Apocalipse 21, 1. Em Isaías 35 temos um poema belíssimo de como será a terra restaurada. O deserto e a terra se alegrarão e florescerá. Eles verão a glória do Senhor, dirão: eis o vosso Deus. Os olhos dos cegos se abrirão, os coxos saltarão como servos, e a língua dos mudos cantará. Ali haverá um bom caminho, não haverá animal feroz. Os resgatados do Senhor virão a Sião com júbilo, e alegria eterna coroará as suas cabeças. Em segundo lugar, na nova terra não haverá dor nem sofrimento, pois lemos:
Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem clamor, nem dor. Apocalipse 21, 4. Já não haverá doença, pois Isaías promete: nenhum morador dirá, estou doente. Capítulo 33, 24. Terceiro lugar, é certo que na nova terra haverá trabalho, mas será trabalho com prazer e resultados positivos. Edificarão casas e habitarão nelas, plantarão vinhas e comerão do seu fruto. Isaías 65, 21. Este trabalho na nova terra será uma maneira de crescermos e conhecermos melhor a sabedoria de nosso Deus. Quarto lugar, na nova terra haverá amizade perfeita, companheirismo, coexistência pacífica e uma perfeita identificação dos seus habitantes. Assim como Pedro, Tiago e João reconheceram a Moisés e Elias no monte da transfiguração, os remidos também irão reconhecer-se uns aos outros. A promessa de Deus é: então conhecerei como sou conhecido. 1 Coríntios 13, 12. Certa menina, observando a noite estrelada, disse ao seu pai: papai, se o céu é tão bonito pelo lado errado, de fora, como não será pelo lado certo? Em nossa imaginação podemos tentar saber como será a nova terra, como serão as condições de vida, o que haverá lá. Todavia, limitados por nossa existência pecaminosa, não podemos compreender de fato como será esta nova vida na restauração de tudo. São Paulo escreveu: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. 1 Coríntios 2, 9. Na nova terra e na nova Jerusalém, nós, os remidos, teremos o maior de todos os privilégios: estar para sempre com o Senhor, pois Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Apocalipse 21, 3. Certa vez perguntaram a um ancião que estava à morte qual era o verso mais doce da Bíblia. Ele pediu que lesse em São João 14, 1 a 3. Perguntaram-lhe então: é porque no céu há muitas mansões? Não, respondeu ele, é porque Jesus prometeu que eu vou estar para sempre onde Ele está. Estar junto de Deus para sempre na nova terra e com todos os remidos será o maior de todos os privilégios que poderemos receber de Deus. Na nova terra não haverá nenhum espectro do sórdido pecado. A terrível sombra da rebelião não existirá mais, pois o pecado e todos os pecadores desaparecerão. Haverá tão somente glória perfeita, gozo indescritível e beleza completa na presença de Deus. Este lar, a herança dos salvos, está sendo preparado para nós. Estaremos prontos quando Deus nos chamar? Está você colocando sua vida em harmonia com Cristo para ser cidadão da pátria eterna? Estou eu. Que Deus nos dê a graça de um preparo perfeito para habitarmos em breve o eterno lar. A voz da profecia chega ao seu receptor numa cortesia dos seus amigos, os adventistas. Tem você alguma dúvida ou pergunta difícil da Bíblia? Gostaria de obter uma resposta clara e certa? Escreva-nos uma carta mencionando o seu problema e prontamente lhe responderemos. Escreva a Voz da Profecia, Caixa Postal 1189, Rio de Janeiro. Caixa Postal 1189, Rio de Janeiro. E ouça o nosso próximo programa sintonizando com esta emissora na semana que vem, neste dia e hora ou no tempo que for indicado ao final deste programa. Despedimo-nos dizendo: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.